Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela rádio e TV Senado, a todos que nos acompanham aqui na casa. Senhor presidente, em abril eu estive aqui nessa tribuna fazendo um alerta ao governo sobre a possibilidade de uma greve dos caminhoneiros. Naquela oportunidade a gente tinha informação de que eles estavam se mobilizando devido às dificuldades já com óleo diesel, dificuldade com empréstimos, dificuldade com as questões de frete, e de forma que, em que pese ser de um partido de oposição, mas nós não somos oposição ao Brasil. E fizemos um elo, servimos de elo ali entre as lideranças dos caminhoneiros, juntamente com o senador Blairo Maggi, juntamente com o senador Moca, para que houvesse para que chegasse a um consenso entre a categoria e o governo. Na oportunidade, houve até uma lei autorizativa aqui dessa casa para que pudessem chegar ao bom termo e que pudesse haver uma negociação com a categoria, porque a grande dificuldade deles era a respeito dos empréstimos feitos junto ao Banco BNDES, que estavam com dificuldade de pagar. Porque a grande verdade é que foi encharcado o mercado com muitos caminhões. Chega-se a dizer que existe hoje no mercado brasileiro mais de 300 mil caminhões, além do que tem de demanda de carga. E isso, obviamente, gera um problema muito grande, quase insolúvel, porque aí vira uma questão de mercado. E aí não tem quem regule frete dessa forma, porque é a lei da oferta e da procura. O que acontece? Essa lei que foi aprovada aqui, se o governo não quisesse acatar, bastava simplesmente ignorar, era uma lei autorizativa, mas foi vetada. Até admiramos porque, se era apenas autorizativa, não precisava haver. Mas aquilo causou um rebuliço no meio da categoria, que foi entendida como um gesto de recusa do governo em atender o pleito. Mas agora, eis que o país novamente se depara com uma greve. E agora há pouco, lendo já mais de 10 estados da federação, já estão com paralisação dos caminhoneiros. O governo tem reagido dizendo que é uma greve política. Eu penso que toda greve ela é política. Agora, o que o governo tem que ter em mente é que precisa conversar, ficar rouco de ouvir. E passo a palavra para... dou a parte a Vossa Excelência. O governo precisa ficar rouco de ouvir, conversar com essa categoria, tentar entender, até porque a vida do caminhoneiro, e principalmente dos autônomos, ela é uma vida sofrida. É uma vida de quem vive nessas rodovias, longe da família, quem vive enfrentando pátios de postos, sendo enxotado, aliás, deles, porque as grandes frotas geralmente têm convênios com os postos, e os postos geralmente atendem aqueles que já são seus clientes, mas o caminhoneiro autônomo, ele praticamente não tem nem onde parar, porque ele não é cliente, às vezes, daquele posto, e o pátio é para quem já é cliente. E nas margens da rodovia não tem onde esses caminhoneiros ficarem. De forma que é uma turbulência a mais e que nos preocupa, porque o governo tem decidido enfrentar como se fosse uma pitica partidária, como se fosse uma pendenga simplesmente para desgastar o governo. É possível que nesse seio dessa greve tenha também quem tenha seus interesses políticos partidários, mas a grande verdade é que não se pode fechar os olhos para a dificuldade que tem o setor. É uma dificuldade grave e o governo precisa admitir que foi causada pelo próprio governo. No momento em que o governo liberou financiamento a rodo, a facilidade disso era quem tinha um caminhão comprou 5, quem tinha 5 comprou 10, encharcou. Então o governo tem responsabilidade direta nesse problema.
E não adianta tentar se esquivar agora e dizer que a greve é política. Precisa resolver. Como? Não sei, o problema é difícil. Mas foi criado, começou no momento em que criou-se essa facilidade toda e incentivos para as fábricas, e incentivos preocupantes, que chega nesse momento onde a gente ouve dizer que para criar esses incentivos houve inclusive venda de medidas provisórias. Então todo esse problema é muito preocupante. Mas e como resolver? Precisa se resolver agora, mas não é dizendo que a greve é política, não é atacando estes, é chamando para o diálogo. Diálogo que Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque de Holanda, quantas vezes subiu aqui dizendo, sinalizando, procurando o diálogo, falando para esse governo buscar o diálogo. Desde fevereiro que ouço Vossa Excelência e também o senador Capiberibe, tanto buscando o diálogo como mostrando saída. Mas parece que fica reticente. E aí depois, tardiamente, busca esse diálogo. Pode ver. Então, nesse momento, aí, com certa dificuldade, mas daqui a pouco, quando esse problema se recrudescer, o governo vai começar a sentar e aí realmente ver os problemas. Essa é a nossa preocupação. E tem mais um problema. Recentemente, nós tivemos a notícia de que a Petrobras teve de reajustar em 4% o valor do combustível nas refinarias. Só no meu estado de Mato Grosso, que é um grande exportador de grãos, esse reajuste implica um aumento de 30% no valor de frete rodoviário. Na atual conjuntura de crise, isso pode ter efeitos absolutamente desastrosos. A pressão oriunda dos custos crescentes provoca a erosão dos lucros, a corrosão dos salários e termina repassada ao consumidor, resultando naquela velha conhecida dos brasileiros, a inflação. E o povo percebe isso, senhoras e senhores senadores. O congelamento dos preços do diesel era uma das principais demandas da greve dos caminhoneiros, lá em fevereiro já. Acertadamente, o movimento percebeu como um combustível caro aviltava os rendimentos do caminhoneiro autônomo, um trabalhador que, como todo mundo, precisa sustentar sua família. Claro, todos conhecemos a difícil situação por que passa a Petrobras. A nossa empresa de petróleo encontra-se em pleno processo de recuperação dos achaques sistemáticos que tem sofrido e da má gestão. Talvez simplesmente não tenha condições de segurar o preço, como querem os caminhoneiros, seja do diesel, seja da gasolina, seja de qualquer outro combustível fóssil. O que nós precisamos, enfim, é de uma alternativa. É de um caminho. Aliás, hoje o país busca por um caminho. E, por sorte, senhor presidente, nós já temos essa alternativa. É a alternativa do biodiesel. O combustível que se produz a partir do óleo vegetal. Um combustível que é mais limpo, mais seguro e que, nas circunstâncias atuais, está ficando mais barato que os seus concorrentes. Eu falo sorte, mas não é bem sorte. Há anos que nós nos preparamos para isso aqui no Brasil. Como resultado do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, desenvolvemos uma matriz produtiva consolidada de biodiesel. São 58 unidades aptas a fornecer 7,5 milhões de litros desse combustível por ano. Muito dessa infraestrutura atualmente está sem uso. 45% da capacidade brasileira está ociosa, apenas esperando um incremento na demanda para funcionar. E eu estou colocando justamente esse tema porque às vezes diz que a oposição, os partidos independentes, vêm aqui só para criticar. Não. Neste momento estamos enfrentando uma crise, uma greve dos caminhoneiros, e eu sinto que o governo não tem uma alternativa e não sabe bem o que oferecer. Mas temos uma oportunidade, uma janela de ouro para baixar esse combustível. Vejam só como a solução para o problema está aí, nas nossas mãos. Precisamos pô-la em prática, usar o recurso que nós já temos e com tanto esforço conquistamos. Senhoras e senhores senadores, há algum tempo introduziu-se no mercado brasileiro a composição mista do óleo diesel.
Por força da Lei 13.033, de 2014, o óleo diesel fóssil comercializado nos postos do país passou a ter 7% de biodiesel. É o chamado B7. Foi uma medida importante. Mas, como vimos, nos níveis atuais, a composição híbrida não tem bastado para conter a alta recente nos custos, que tem levado o preço final do óleo diesel às alturas. Podemos e devemos expandi-la. Atualmente, tramita o projeto de lei no Senado 613 de 2015, do senador Donizete Nogueira, que altera a quantidade obrigatória de biodiesel no óleo diesel comercializado no Brasil. Progressivamente, esse projeto aumenta a taxa de biodiesel para 10% do diesel vendido nos postos, que então passará a ser do tipo B10. Em cidades grandes com mais de 500 mil habitantes, o projeto estabelece como obrigatória a taxa de 20% de biodiesel no óleo diesel utilizado no transporte público. É o chamado B20, amplamente testado pela Petrobras em diversas cidades do país. Recentemente, apresentei ante a Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, uma emenda visando aprimorar esse dispositivo do projeto. A emenda estende o B20 metropolitano a todo o transporte, inclusive o de carga das cidades com mais de 200 mil habitantes. É um passo bastante lógico, já que muito do óleo diesel que se consome no Brasil abastece caminhões. Adotar o B20 também para esses veículos pode ajudar a reduzir o preço do frete, como eu disse anteriormente. Nobres colegas senadores, em tempo de crise, precisamos buscar maneiras de melhorar nossa competitividade, reduzir o chamado custo Brasil. Em regra, estas são medidas estruturantes de longo prazo, como aquelas que constam da Agenda Brasil, originada aqui no Senado Federal. Contudo, há também medidas mais simples, de alcance igualmente longo e de efeito já no curto prazo. A redefinição das misturas que compõem o óleo diesel disponível no mercado brasileiro é uma delas. Aumentar a concentração de um componente cada vez mais barato, produzido no país, tende a baratear o preço final do combustível. Isso tem efeito sobre toda a economia. Contém a inflação em uma conjuntura de tensão econômica e social. Reduz a nossa dependência de importações, um passo crucial nesse momento de alta súbita do dólar. Incentiva o desenvolvimento local por causa do incremento na demanda de um produto brasileiro. Sem falar ainda na melhora no quesito sustentabilidade, por causa da redução das emissões de carbono, apesar de esse não ter sido o principal assunto do meu pronunciamento hoje. E tudo isso empregando capacidade produtiva já existente que atualmente se encontra ociosa. Senhoras e senhores senadores, já foi dito que a palavra crise em chinês significa também oportunidade. Nesse caso, eu não concordo. Crise é crise. Oportunidade é oportunidade. É preciso saber diferenciar. A oportunidade dos biocombustíveis esteve sempre aí, independente da crise. Só que estamos olhando para o outro lado. Já é mais do que hora de que, com crise ou sem crise, aproveitarmos as oportunidades que os biocombustíveis nos oferecem, incorporando-os de vez à nossa estratégia de desenvolvimento. E talvez, senhor presidente, seja a hora de começarmos a pensar a Petrobras como uma empresa que é, como uma estatal que é, e não como uma vaca sagrada. Tudo que se fala em termos de modernizar a Petrobras é tido como se fosse um pecado original, como se fosse o defloramento dessa virgem impoluta. Mas eu vejo que precisamos começar a pensar e, de repente, será que não estamos perdendo grandes oportunidades quando colocamos produtos que talvez seriam concorrentes entre si e que, de repente, a empresa, ao controlar todos, passa a priorizar um em detrimento de outros? Nós temos o programa do álcool, senador Cristóvão, que foi conhecimento produzido aqui no Brasil. Temos o biodiesel, mas parece que a Petrobras deixa ali. Ao passo que nós estamos precisando, nesse momento, ansiando por modernizarmos essa
matriz energética nossa. Então fica esse desafio, e eu dou uma parte com muita honra a Vossa Excelência. Senador, eu acho muito positivo que o senhor esteja trazendo aqui, essa casa, um assunto da importância dessa greve dos caminhoneiros. Quem tem um pouco mais de idade se lembra, e está aqui quem estava lá presente no Chile, sabe da gravidade de uma greve de caminhoneiros. Foi uma dessas que teve provavelmente o mais importante papel na derrubada do governo constitucional de Allende. Nós não podemos tratar essa greve como se fosse mais uma greve. Dizer se fosse dito que ela é uma greve partidária, como era de Allende, contra Allende, eu já estaria contrário. Dizer que ela é política não quer dizer muito. O que a gente tem que dizer é se ela tem como ser enfrentada, não tem como ser enfrentada, mas para decidir isso, tem que ter um diálogo profundo. O lubrificante da democracia é o diálogo. É o diálogo que permite arrumar as coisas. E o Brasil hoje, o senhor falou em crise, que é uma mistura de oportunidade e risco. A palavra crise, para mim, hoje, não está refletindo a dramaticidade dos tempos que vivemos. Nós não estamos apenas em crise, nós estamos numa profunda desarrumação do Brasil. Uma desarrumação, por exemplo, dos preços, com a inflação em 2 dígitos. Isso é uma desarrumação. Quando a gente chama de inflação, está diminuindo o tamanho da gravidade de viver em uma sociedade onde os preços variam. Quebram-se as regras pelas quais trabalhador e patrão acertam quais são os preços. Entre consumidor e vendedor, quais são os preços. Entre o médico e seu cliente no setor privado, quebram-se as regras mais fundamentais, que são as regras de troca. Sociedade é, por definição, um lugar onde são feitas trocas. Muitas delas, felizmente, sem necessidade de dinheiro para comprar. Mas algumas movidas pela troca monetarizada. Inflação é uma desarrumação de consequências muito sérias. A gente fala em violência nesse país, nas ruas, não é mais violência, é desarrumação. Violência é quando um assassina, outro assassina, mas agora são 50 mil assassinatos. Isso é uma violência que chega aos níveis da guerra civil, que chega aos níveis de uma profunda desarrumação da segurança nacional. E essas greves sucessivas é uma desarrumação. E é só a política vai pôr uma arrumação no Brasil. Veja que eu não disse por ordem. Essa é a diferença entre a visão autoritária de por ordem e a visão democrática de arrumar os agentes sociais. Nós todos, os cidadãos, cidadãs, empresas, governo, nós temos que voltar a arrumar o país, para que arrumado ele consiga evoluir em paz, com estabilidade monetária, sem necessidade de greves. As greves nas universidades, nas escolas, desarrumaram o país, desarrumam o país. 4 meses as universidades federais tiveram agora. Isso é uma desarrumação. Desarruma o parque produtivo de conhecimento, desarruma a data de formatura dos alunos, desarruma o mercado de mão de obra qualificada. Essa greve dos caminhoneiros talvez seja a forma mais forte de mostrar a desarrumação do país, porque ela vai provocar, de fato, uma desarrumação pelas mercadorias paralisadas, nos meios, nas estradas, pela impossibilidade de locomoção, como se está tendo. Eu estou de acordo com o senhor. Tem 2 maneiras de enfrentarmos isso. Por ordem, como resolveram no Chile, e não é recomendável, ou arrumar as coisas nesse país por meio da democracia, que significa diálogo.
Eu volto a insistir, o diálogo lubrifica o processo democrático. É a única forma de lubrificar, de fazer com que as coisas se movam, é o diálogo. E eu aproveito aí, como uma parte da sua fala, para fazer um apelo, na mesma linha do senhor, para que a presidente Dilma, seus ministros, eles dialoguem rapidamente, encontrem um caminho. E aí eu faço também um apelo para que os grevistas dialoguem. Porque diálogo de um só não é diálogo, é monólogo. Para que haja diálogo é preciso de um lado e do outro também. Eu faço um apelo também aos grevistas, que tragam as suas reivindicações ao diálogo. E, finalmente, além do apelo ao governo, além do apelo aos grevistas, eu faço um alto apelo a todos nós. Coloquemos-nos à disposição do governo e dos grevistas para sermos usados como instrumentos do diálogo, se for preciso. E aí eu acho que a presidente não deve chamar só os seus, sua bancada. Chame aos independentes, como nós nos consideramos, nós dois, e como o senador Paim, não sei se considera ou não, mas é. Chame os até da oposição, porque, como o senhor disse há pouco, essa não é a hora de ser governo ou oposição, essa é a hora de ser Brasil. Uma greve como essa, durando dias, nós ameaçamos o regime democrático, nós ameaçamos o funcionamento da economia, o funcionamento da sociedade, e aí a desarrumação que eu falei vira caos, vira anarquia. A única forma de evitar caos e anarquia da democracia é pelo diálogo, não é pelas armas, aí é pelo autoritarismo, e em geral não dá certo, porque fica uma espécie de calma arrumação de cemitério. Cemitério é um negócio muito bem arrumadinho ali, ninguém sai do lugar, fica enterrado debaixo do chão. Mas não é essa arrumação que a gente quer uma arrumação dinâmica, viva, que cresça, que avance, e isso só pelo diálogo. Eu creio que nós devemos nos colocar o diálogo. Eu aproveito aqui, o senador Paim presidindo, que sugira ao senador presidente da Casa, para que ele, Renan Calheiros, se coloque à disposição para o diálogo. Convite de outros de nós para dialogarmos. E sugira que a presidente, através dos seus ministros, e os grevistas, através de seus líderes, dialoguem e rapidamente, para encontrarem uma saída em nome do Brasil. Muito obrigado, senador Cristóvão. Vossa Excelência, como sempre, trazendo um discurso de alerta e de saída, de apontando a saída. Senador Paim, eu sempre faço, isso não é confete, mas eu sempre enalteço essa qualidade do senador Cristóvão de fazer o contraponto, mas, acima de tudo, sempre apontando uma saída. Isso, com certeza, o governo não pode reclamar. E se eu tivesse que dar um conselho, eu diria para o governo ouvir mais essa ilustre cabeça que o Senado tem aqui à disposição e que tem dado, inclusive, saídas que, se tivessem sido ouvidas lá no início do ano, talvez a situação tivesse diferente. Muito obrigado, senador Cristóvão. Obrigado, senador Paim, pela tolerância. Senador Medeiros, permita aí que eu faça um comentário rápido para passar para o senador Cristóvão, que Vossa Excelência aborda a questão da greve, eu que venho da área sindical e participei de, não pela quantidade, mas inúmeras greves de caráter nacional e também estadual no meu Rio Grande. O que o governo talvez não percebeu que essas duas greves são greves de setores estratégicos. São greves que as duas elas têm um componente explosivo enorme, que é petroleiros e caminhoneiros. Essa greve exige uma solução rápida. Ela pode parar mesmo o país, não é só pagar os petroleiros e os caminhoneiros. Calcule se não tivermos mais combustível, por um lado, e pelo outro lado, o pouco combustível que tivermos ainda, os caminhoneiros resolvem parar. Paga totalmente o país, paga a indústria, paga o comércio, paga praticamente tudo. Por isso que Vossa Excelência, corretamente, outros senadores fizeram isso. O senador Cristóvão também alertou agora, vem à tribuna. Teve senadores que me procuraram já,
E eu estou me propondo a fazer um encaminhamento via a Comissão de Direitos Humanos, fazer contato com os líderes dos caminhoneiros e dos petroleiros, chamando uma conversa na comissão com ambos para dialogarmos e ver o que a gente pode, como parlamento, ajudar na saída de uma negociação que atenda, nem que seja em parte, tanto um como o outro. Por isso, meus cumprimentos a Vossa Excelência e pretendemos na quarta-feira dar esse encaminhamento na nossa comissão lá, que Vossa Excelência faz parte, onde é a sessão deliberativa. Muito obrigado, senhor presidente.